Olá, queridos, a paz do Senhor, que alegria, que prazer. Mais uma vez estamos aqui para continuar o nosso estudo à luz da Bíblia, da Palavra de Deus, com toda seriedade, com toda proteção divina, para levar você um ensino salutar, leniente, para a edificação da minha vida e da sua vida. Quando eu estou aqui falando a palavra, ensinando a palavra, isso também serve para mim. Essa é a recomendação do próprio apóstolo São Paulo em 1 Timóteo 4,16. Portanto, nós vamos seguir aqui com a nossa lição de número 9, resistindo à tentação no caminho. Esta lição ela é muito importante. O texto áureo diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Verdade prática: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. É claro, o triunfo sobre a tentação só é possível através de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Quando lemos Gálatas 5,16, o próprio Paulo é bem enfático quando diz: andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Nós temos 3 pontos, como de praxe. Primeiro, a tentação e sua esfera humana. Nós temos o conceito bíblico de tentação no subponto 1. Temos, em continuação, o subponto 2, as 2 vias da tentação. No subponto 3 do ponto 1, tentação, um fenômeno humano. No ponto 2, nós vamos falar sobre o Senhor Jesus e a tentação, também na divisão de 3 subpontos. O primeiro, a provação do Senhor Jesus. Segundo, as áreas que Jesus foi tentado. E terceiro, como Jesus venceu a tentação. O terceiro ponto fala diretamente para nós, resistindo à tentação. Também em 3 subpontos, todos somos tentados, subponto 1. Subponto 2, rejeite a tentação. E o subponto 3, arrependa-se. A leitura do texto bíblico em classe, Mateus 4, 1 a 11. Então, nós vamos falar sobre resistir à tentação. Em primeiro lugar, é preciso entender que na nossa jornada, na nossa carreira para o céu, nós sempre seremos tentados, assediados pelo mal, pelo pecado, bem como pelas estratégias de Satanás, sempre querendo nos levar à queda. Daí a importância de fazermos a oração que Jesus ensinou em Mateus 6,13. Não nos induza à tentação. Queremos dizer aos nossos queridos irmãos que nós somos tentados, nós somos seduzidos pela tentação e somos incitados a praticar algo errado. É isso que a tentação ela faz, ela trabalha para nos levar ao campo da prática daquilo que é errado, daquilo que contraria a vontade de Deus. A tentação, ela visa nos levar a pecar. É claro, a tentação, ela não é um pecado. Devemos ter consciência disso. E também não é pecado ser tentado. Veja bem, tentação não é pecado e também nem é pecado ser tentado. Porém, o pecado está em ceder à tentação. Daí a razão de novamente falarmos daquilo que Jesus disse: devemos estar sempre em estado de oração e de vigilância constantemente para não darmos lugar ao inimigo, lugar ao maligno, lugar ao diabo e lugar à tentação. Portanto, nós temos aqui essa conscientização bíblica para não cedermos à tentação, compreendendo que Satanás, nosso inimigo, nosso adversário, ele sempre vai procurar os meios possíveis
para nos levar à queda e vai fazer isso também através da tentação. Por isso, o apóstolo Pedro, no capítulo 5, na sua primeira epístola, verso 8, ele deixa isso bem claro. Esse adversário, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. E eu quero dizer aos irmãos que a tentação, ela pode vir de modo sutil, ela pode vir até mesmo de coisas que não pareçam pecaminosas, e elas podem surgir de coisas de dentro de nós mesmos. Daí, nós temos que ter todo o cuidado necessário para não cedermos à tentação. Aliás, é bom lembrar e jamais se esquecer, à luz de 2 Coríntios 11, verso 14, que o diabo ele se disfarça de anjo de luz, tudo no afã de procurar nos levar à queda. Daí a importância de termos todo o cuidado para vigiarmos sempre. Nós temos aqui no nosso primeiro ponto, a tentação em sua esfera humana, alguns conceitos para a palavra tentação. Você vai acompanhar comigo, por exemplo, quando nós lemos a própria palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 9, verso 22, nós vamos encontrar a palavra massá. Essa expressão massá do hebraico, ela quer dizer tentação, teste ou provação. Nós temos no próprio texto grego a palavra peirasmos, que na verdade essa expressão ela aponta também para teste, para prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento, como em Mateus 6,13, como também em Atos 20, 19, 1 Coríntios 10, 13 e assim por diante. Neste livro, lançado pela CPAD, você vai ter uma explanação mais contundente, mais abrangente sobre o assunto. Porém, quando nós atentamos para a palavra tentação, ela vem como um tipo de atração para fazer o mal, obter alguma vantagem ou lucro contra a nossa vida. Então, não se esqueça disso. A tentação como a atração para fazer o mal por esperança de obter prazer ou lucro. E essa tentação, nós percebemos aqui que ela vem de dois lados da tentação. Em primeiro lugar, nós temos o lado humano. Lendo Tiago 1,14, vamos ver isso na palavra de Deus. Tiago, você que tem a sua Bíblia, acompanhe comigo, verso 14 do capítulo 1. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Veja que Tiago ele está destacando a tentação humana sendo provocada pelo próprio ser humano, ou seja, ela está do lado interno. Mas também nós temos a tentação provocada pelo tentador, pelo maligno, pelo diabo, pelo nosso inimigo. A prova bem clara do primeiro ato de tentação para levar à queda, à vergonha, para levar à derrota, está em Gênesis, capítulo 3. Quando o diabo insinuou ao casal, nós podemos perceber, em especial para Eva, afirmando que tanto Eva como Adão, eles seriam como Deus, contrariando a palavra do Senhor, interpretando mal a palavra do Senhor e procurando levar aquele casal à derrota. E foi o que aconteceu. Então, logo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nós podemos perceber que ali o diabo figura como um tentador sagaz, astuto e que quer nos derrubar. Então, nós temos que analisar essas duas particularidades. A tentação, ela pode vir do próprio tentador, do inimigo, do maligno, mas também a tentação, ela pode vir de dentro de nós. Satanás, sabendo que nós temos uma natureza pecaminosa, nossas falhas, nossas fraquezas e nossa natureza humana,
Ele sabe os pontos frágeis da nossa vida. E é aí que ele busca atacar para nos derrotar, para nos levar ao fracasso. Querido irmão, querida irmã, é imprescindível que você tenha uma vida guiada pelo Espírito Santo, cheia da palavra e da oração, para não dar espaço a esse inimigo feroz. O verbo peirazor, do grego, ele dá essa ideia de testar, de submeter à prova. Você pode ver isso em Mateus 4, 1 a 13, Lucas 4, 2, que fala dessa particularidade, ok? Certo que alguns gramáticos dizem que perasmos pode ter dois sentidos. Pode ter o sentido aí que a pessoa está sendo incitada para o mal, mas também pode ter o sentido de simplesmente levar a uma tentação, como se fosse um teste, como se fosse uma prova, ok? Então, nessa expressão que nós estamos falando do original, perasmos, eles falam que a pessoa pode ser testada como uma prova, como um teste para analisar o caráter e assim por diante, ou a moral, ou passar por alguma provação difícil. Mas também, nessa própria palavra, há uma interpretação negativa que é levar a tentação para o pecado, para o mal, para a derrota. O certo é que se você pegar Tiago, capítulo 1, versículo 12, nós podemos perceber que a palavra tentação ali é conduzir para o pecado, ok? Então, nós fizemos aqui uma definição da palavra tentação, tanto no hebraico como no grego. Em seguida, falamos sobre as duas vias da tentação, que é tanto o tentador como a própria pessoa. E nós podemos analisar que, à luz das Sagradas Escrituras, a tentação ela pode ser compreendida como um experimento, uma tentativa, um teste, uma prova. Um homem pode ser lançado a essa tentação, a essa prova, como um teste para testar a sua fidelidade. Isso pode vir através de coisas, de um exame, isso pode vir por diversos canais, ok? Nós devemos atentar para esta particularidade que a própria palavra de Deus ela está falando para nós. Porém, a tentação oriunda de Satanás, ela nunca vem com o objetivo de testar no sentido de melhorar alguém, provar alguém no sentido de moldar o seu caráter. Negativo. A tentação que vem do maligno, ela é sempre com o objetivo de seduzir para o mal, para o pecado, para contrariar os propósitos de Deus, para tirar você do caminho certo. Por isso que jamais devemos dar espaço a Satanás. Nós podemos entender que a tentação de Satanás, ela tem 3 propósitos. Escute isso. E, querido professor, fale na sala de aula esta realidade. Há 3 propósitos específicos da tentação de Satanás. Primeiro, quer quebrar a nossa comunhão com Deus. Em segundo lugar, quer nos tirar do caminho que nos conduz para o céu. E em terceiro lugar, quer prejudicar a nossa santidade. Deu para compreender agora? Quando o próprio Deus nos testa ou nos prova, não é para nos envergonhar, não é para nos levar à queda. A prova de Deus para conosco é para moldar o nosso caráter, a nossa vida e nos aperfeiçoar em determinada área da nossa vida. Esse é o sentido da provação a qual o Senhor Deus nos submete. Quando nós analisamos a palavra de Deus, Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, Mateus 5, 48, 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, nós podemos analisar que a tentação que vem de Deus para nós é simplesmente para aprimorar o nosso caráter, para provar a nós, nos levando a uma vida para nos tornarmos mais perfeitos como o nosso Deus é, ok? Vale ressaltar, daqui a pouco estaremos tratando sobre isso, a tentação que Jesus foi submetido foi simplesmente como um homem,
e não como Deus, porque Deus não pode ser tentado. Jesus era Deus homem. Isso está claro na palavra de Deus em João 1, verso 14, e o verbo se fez carne. Carne ali é a natureza humana, é quando Jesus se humaniza. Então nós não podemos negar este ensino bíblico, ok? De modo que, quando o Senhor Deus nos lança à prova, à tentação, não é no mesmo nível de Satanás. Ele quer o nosso bem, ele nos lapida, ele vai tirando as arestas, nos colocando em uma condição mais favorável para lhe adorar, para lhe servir e para sermos perfeitos como ele é perfeito, ok? Então, a tentação do lado do diabo é sempre no propósito de nos envergonhar e de nos jogar por terra. Este é o alvo da tentação diabólica e nós devemos ter todo o cuidado quanto a isso. Querido irmão, querido professor, querido aluno, tenha consciência de uma coisa: a tentação que sempre se refere para a sedução, ao mal, ao pecado, à separação de Deus, ela vem do diabo. E ele usa a nossa fragilidade para ocasionar a queda, a vergonha e o desprezo a Deus. E nós temos que analisar pela Bíblia algo muito interessante. Nós vemos que José, em Gênesis 39, do capítulo 39, 7, até o verso 12, José foi tentado, mas ele venceu a tentação. Já Davi, ele não foi tentado, ele procurou a tentação, viu a mulher bonita e mandou buscá-la. Preste bem atenção, ele olha para ela, tem o desejo, sabe que ela é casada, mas ele quer se lançar ao mar, ele quer surfar nas ondas do prazer e da tentação. Ele, na verdade, se lança à tentação, ele ocasiona a tentação. E é isso que nós podemos ver em 2 Samuel, capítulo 11, 2 a 4. Já os 3 companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, os 3 companheiros foram tentados, desafiados a negar a Deus, mas suportaram com fidelidade a provação e saíram aprovados, e o nome de Deus foi glorificado pelo comportamento desses 3 jovens. Assim, nós temos 2 exemplos positivos: o exemplo de José, que venceu a tentação fugindo dela. José vence a tentação fugindo. Quando você olha para o próprio texto de Daniel 3, você pode ler do verso 16 ao 28, os 3 jovens venceram a tentação resistindo a ela. Mas Davi se entregou à tentação, mandando buscar a mulher de Urias e deitando-se com ela. Há crentes que fogem da tentação, há crentes que resistem à tentação, mas há crentes como Davi, que andam em busca da tentação. Sabem que o perigo está à sua frente e ele, na verdade, se lança ao perigo. Por isso, querido irmão, não ceda, não dê lugar à tentação. A própria Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Por isso que nós devemos fugir da tentação, conforme podemos analisar na própria palavra de Deus. A tentação, quer ela venha pelo lado humano ou também por Satanás, sempre é uma experiência que acontece no campo humano. Por quê? Já falamos aqui que Deus não pode ser tentado. Deus é Deus. Ele não pode ser submetido à prova, nem moral, nem à prova de qualquer tipo de teste, porque Deus é perfeito. Deus não está no campo da experiência humana. Ele é Deus. Agora, todo ser humano vai ser sempre tentado na esfera humana, de modo que nós podemos analisar aqui que se você não tiver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, não vai vencer a tentação. É preciso vigiar, é preciso orar, é preciso ter uma vida dominada pelo Espírito Santo para não ceder à tentação. Quer ela venha da nossa natureza pecaminosa, quer seja incitada pelo sagaz inimigo Satanás. É isso que nós podemos observar na própria palavra de Deus. Em prosseguimento, nós podemos observar aqui que no ponto 2 da nossa lição, nós temos a provação que Jesus foi colocado.
é muito importante dizer que o diabo não tem limite. Escute essa, querido irmão. Escute essa, querida irmã. O diabo não tem limites. O diabo não tem respeito por ninguém. E o diabo não tem medo de ninguém. Veja que Jesus jejua 40 dias e 40 noites, mas ele ousa provar, ele ousa atacar o próprio Filho de Deus. De modo que, quanto mais oramos, jejuamos, esse inimigo feroz, ele vai se aproximar de nós. Porém, à luz de Tiago 4,7, se nós nos submetermos a Deus, como o próprio Tiago diz, se nós nos humilharmos diante de Deus, nós podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Efésios 4:27 é bem simples e categórico. Não deis lugar ao diabo. Não ceda à tentação, às conversas impróprias. Não fique em lugares que comprometam a sua fé. Procure vigiar, procure ter todo o cuidado para que o inimigo não lance o seu laço e derrube você. Prenda você. Então, nós podemos analisar que há muitas concepções baseado em Mateus 4, 1 até o verso 10, Lucas 4, 1 a 13, no que diz respeito à tentação envolvendo a pessoa de Jesus Cristo. Nós sabemos que foi algo espiritual. E eu não vou entrar aqui no debate se houve uma aparição física do diabo ou não, mas particularmente eu acredito que houve esse duelo conforme a própria Bíblia registra, tratando-se de um conflito espiritual, no qual o diabo vem contra Jesus para tirá-lo da sua missão, desviar ele do foco da missão para a qual ele havia sido chamado. Então nós percebemos aqui que esse inimigo, se lembre, querido irmão, à luz de Efésios, capítulo 2, verso 2, ele é chamado de o príncipe da potestade do ar. Quando nós lemos Apocalipse, capítulo 12, verso 9, ele é quem leva o homem à queda. E quando nós lemos João 16, 11, ele é o príncipe deste mundo. É sagaz, é astuto, é acusador, é atrevido, não tem limites. Por isso, é necessário vigiar, é necessário orar e estar sempre em alerta para não ceder à tentação. Jesus Cristo, ele participou do batismo como um ser humano para identificar-se com a humanidade. Mas há uma coisa, essa palavra batismo, ela carrega também a palavra cruz, a palavra morte, a palavra sofrimento. Depois, nós temos uma palavra que vai aparecer no texto, a tentação. Essa tentação aí, ela vem do diabo para oferecer um caminho mais fácil. Ou seja, pelo batismo, estava claro que Jesus iria se identificar com a humanidade, mas também que ele passaria pela morte, que ele teria que assumir a cruz. Mas vem a tentação do diabo, e a tentação era para fazer Jesus negar a sua missão, era para fazer desviá-lo do seu chamado. Porém, quando nós lemos João 4,34, Jesus fica firme porque ele era consciente que veio a este mundo para fazer a vontade do Pai. E quando nós falamos da tentação que Jesus Cristo foi submetido, a própria Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou, está lá em Hebreus 4,15, nós podemos analisar que ele vai ser tentado como homem e não como Deus. E as três áreas nas quais Jesus será submetido ao teste por Satanás é a área física, a área da intimidade e a área espiritual. Quando nós atentamos para a área física, Jesus estava com fome. O diabo diz, transforme estas pedras em pães. Veja que Jesus tinha o poder para fazer aquilo, mas ele estaria atendendo à vontade de Satanás, bem como também um desejo da carne. Jesus responde, Deuteronômio 8,3, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo sabia que a fome ela estava no campo físico, material. Porém, a fome espiritual ela pode ser suprida pela palavra de Deus. É claro que aí nós temos uma área que seria o desejo da carne. Mas Jesus Cristo vence
essa primeira etapa firmado na palavra de Deus. A segunda tentação, ela vem no campo da intimidade. O inimigo, ele quer procurar se Jesus de fato tinha intimidade com Deus. Assim ele poderia obrigar ao Senhor a protegê-lo em todo e qualquer momento, até mesmo numa presunçosa provocação. O diabo cita o Salmo 91, 11 e 12, dizendo: está escrito, ainda que de forma distorcida, mas o Senhor Jesus Cristo vence a Satanás, dizendo claramente que não precisaria provar nada, de maneira nenhuma. Ele tinha uma filiação com o Pai e ele sabia que ninguém pode tentar a Deus ou obrigar a Deus a fazer nada. A terceira tentação do diabo contra Jesus, ela é totalmente espiritual. Ele quer que Jesus ceda, ele quer que Jesus lhe adore, ele quer que Jesus negue a vontade do Pai, negue a missão, e ele teria um caminho mais fácil para ter um reino humano. Jesus, prontamente, na autoridade espiritual, ele diz: retira-te daqui, Satanás. Veja bem, Jesus vai vencer o diabo fraco humanamente. Jesus vai vencer o diabo com fome. Porém, espiritualmente, ele estava fortalecido com a palavra, na oração e no jejum. Ou seja, para o cristão vencer Satanás, é preciso uma vida de oração e de comunhão com Deus, uma vida verdadeira. Como foi, pastor Aziel, que Jesus venceu a tentação? Nós já falamos que ele venceu a tentação, em primeiro lugar, citando a Bíblia. Quando Jesus cita a Bíblia, em especial pela expressão está escrito, que é um perfeito grego, ele vai usar a passagem bíblica de Deuteronômio. Já citamos 8, verso 13, Deuteronômio 6,16, Deuteronômio 6, verso 13. Jesus não cria nada novo. Jesus, ele foi guiado pelas Escrituras. Ele não vence o diabo com sensacionalismo, derramando azeite, mapeando lugares. Ele vence o diabo com a autoridade da palavra, se sujeitando à palavra, dando valor à própria palavra de Deus. O advérbio grego palim, de novo, outra vez, repetição. Quando Jesus dizia está escrito, está escrito, está escrito, ele estava dando ênfase à autoridade da própria palavra de Deus. Jesus não era guiado por emoção qualquer. Jesus, ele coloca a palavra de Deus acima de qualquer coisa, acima do poder, acima da fome, acima da fama. Ele coloca a palavra de Deus que guia a vida. Amado irmão, querido professor, diga ao seu aluno que se ele viver guiado pela palavra de Deus, ele não vai ceder à tentação da fama, do poder, da glória humana, porque está enraizado dentro do seu ser a própria palavra de Deus. Assim, Jesus Cristo vence a Satanás, voltando-se plenamente para com a palavra de Deus. E em terceiro e último lugar, nós podemos observar que Jesus Cristo, ele resistiu à tentação. E eu quero dizer que há 3 maneiras do crente vencer a tentação. A primeira é saber que todos nós somos tentados. Nós não somos anjos, nós não somos feitos apenas de espírito. Nós temos uma natureza carnal. E nós somos tentados nesta área. Por isso que todo crente, ele deve ter todo o cuidado. Se lembre que eu falei aqui que existem tentações que são visíveis. De imediato você já vê que ali é uma tentação. Você vê uma tentação ou do dinheiro, ou de uma mulher, ou de um poder, ou de alguma coisa, ou de uma fofoca. É visível, mas a tentação que ela é sutil, você não vê, você não percebe. E há tentações que parecem não serem erradas. O que tinha o problema de transformar pedra em pães? Uma coisa tão simples. Jesus não estava precisando comer, mas na verdade parecia não ser errado. Por isso que tudo que você for fazer, pergunte para você mesmo. Isso glorifica a Deus? Qual o propósito disto? Faça isso. Como bem pontuava Martinho Lutero, ninguém pode impedir que um pássaro voe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele ou este pássaro venha instalar os seus ninhos em nossa cabeça. Querido irmão, tome todo o cuidado para não ser iludido por Satanás.
Não queira saborear a tentação. Se você saborear, sentir o gosto da tentação, apreciar ela, saborear ela, pensar nela, brincar com ela, a queda já chegou. Não saboreie a tentação, não brinque com a tentação e nem fique pensando na tentação. É sempre bom você lembrar da tentação como uma cobra cascavel bem venenosa, muito venenosa. E assim você vai manter distância dela. Quando nós lemos 2 Timóteo 2,22, Paulo é bem claro: fuja dos desejos malignos, da idolatria e também da imoralidade sexual. Portanto, querido irmão, faça isso. E por fim, quando a tentação chegar, ou se você saboreou ela de imediato para você ter vitória, confesse ela. Não dê lugar a ela e o Senhor Deus te dará a vitória. Em nome de Jesus. Amém.